uma versão aqui na NVI, e eu vou ler aqui nos versículos. Diz a palavra do Senhor: havia um homem de Benjamim, rico, influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate e trineto de... Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os quais mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se, e ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul: vamos voltar. O meu pai deixará de jumentas para começar a preocupar conosco. O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse ao seu servo: se formos, o que lhe poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Glória a Deus. Nessa noite eu tenho um tema da mensagem para a sua vida. Deus tem um plano para você. Você pode dizer para os irmãos que estão ao seu lado: Deus tem um plano para você. Esse texto simplesmente é um encontro entre Saul e Samuel, que aponta para ele o seu verdadeiro destino. Sabe, nós sempre estamos fazendo os planos sobre a nossa história. Muitas vezes a gente não sabe esperar o que Deus faz. Muitas das vezes a gente quer fazer planos e depois perguntar a Deus se vai dar ou não certo. Muitas das vezes a gente quer fazer planos e depois que os planos começam, os planos se iniciam, ou você já perdeu dinheiro, você já perdeu e já se desgastou na vida, você pergunta: Deus, será que é da tua vontade? E nós vemos aqui que Deus, ele tem planos para você. Deus, ele tem planos para você. Como é que eu tenho essa certeza de que Deus tem planos para você? A palavra de Deus diz lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que porque sou eu que conheço os planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar esperança no futuro. Então esse texto nos diz e nos dá uma condição de segurança que Deus se preocupa com você. Deus, ele se preocupa com o homem que ele criou e a mulher que ele criou. Deus, ele se preocupa com nós de uma maneira tão especial e tão espetacular, porque diz a palavra do Senhor que Deus tem ciúme de nós. E sabe, muitas das vezes nós não compreendemos isso. E sabe, você que é bênção nessa noite, você precisa compreender isso. Compreender o que, pastor? Compreender que muitas vezes Deus usa situações para te levar ao lugar que Ele quer te encontrar. Vou repetir. Muitas das vezes Deus usa situações para te levar a lugares que Ele quer te
que nós vemos, Saul, ele tinha uma família próspera, ele tinha uma família que era de boas condições, ele tinha um pai abençoado, ele tinha uma vida estabilizada, e nesse exato momento, ao acordar de manhã, ele não encontrou o que era de mais especial para a sua família. O que era de mais especial para a sua família? Ele criava jumentas, e aquelas jumentas haviam sumido. Aquelas jumentas haviam sumido, e Saul ficou preocupado porque o seu pai poderia se preocupar com ele. Saul ficou preocupado porque era uma condição que era favorável à sua família, e Saul ficou preocupado porque muitas das vezes não poderia amanhã conseguir aquilo que a sua família poderia adquirir, e ele saiu como um servo preocupado, desesperado, para achar as jumentas que eram do seu pai, para dizer assim: pai, olha, eu procurei as jumentas e não as achei. Muitas vezes nós ficamos assim também, preocupado com as coisas que vai amanhã, preocupado com as coisas que hão de vir, preocupado com o que fazer, preocupado com como pagar, preocupado com como resolver, preocupado com como solucionar, preocupado com o que as coisas vão acontecer na minha vida, e você acorda pensando, você dorme pensando, você acorda pensando, você passa o dia pensando e deita pensando, e você não sabe mais o que fazer, não sabe mais como as coisas vão acontecer na sua vida de uma maneira favorável. E assim estava sendo na vida de Saul, um homem que, diz a palavra do Senhor, que era rico, era um homem forte, e era um homem alto, e era um homem muito especial naquela época. E por que eu te digo isso? Deus, ele permite muitas das vezes você perder, porque Deus permite isso, porque às vezes Deus quer te levar a lugares diferentes para te encontrar. Quantas das vezes nós deixamos Deus de lado e procuramos e corremos atrás das coisas que nos favorecem, e Deus está naquele lugar te esperando, dizendo assim: você me largou lá, mas eu fiz isso tudo para um dia você voltar e eu te encontrar naquele lugar que você me deixou. E por que eu estou dizendo isso? Saul acorda pela manhã e pergunta: aonde estão as jumentas? Saiba, benção, Deus sempre terá uma maneira de te atrair a sua vontade. Será que você pode dizer isso hoje? Deus sempre terá uma maneira de te atrair a sua vontade. Você pode dizer isso hoje? Deus sempre terá. Vamos dizer juntos? Deus sempre terá uma maneira de te atrair a sua vontade. Uma das coisas que nós não aceitamos é ser desconstruídos. Uma das coisas que nós não aceitamos é ser interrompidos. Nós queremos muitas vezes avançar sem nos preocupar em parar para nos fortalecer. Já viu isso? Quando nós estamos naquela caminhada, quando nós estamos naquela corrida, nós estamos sempre querendo avançar e não queremos parar para nos fortalecer. E entenda uma coisa nessa noite, no texto que nós vemos, eles eram uma família rica, influente, seu filho era alto, bonito e forte, mas mesmo assim eles tinham problemas. Toda família tem os seus problemas, toda família tem as suas dificuldades. Eles tinham força, eles tinham riqueza e eles tinham influência, mas nesse exato momento eles estavam com uma dificuldade. E a dificuldade que eles estavam enfrentando era porque as suas jumentas, que eram o melhor que eles tinham ali para dar a eles alguma coisa para o seu sustento, eles cultivavam aquelas jumentas ali para que elas pudessem se reproduzindo e tornar outras jumentas, e aquele era o sustento da família dele naquela época. Sabe, queridos, por que eu falo isso? Porque não importa a pessoa ser rico, não importa a pessoa ser pobre, não importa a pessoa ter condições, não importa a pessoa ser influente, não importa a pessoa ser o que é, porque mesmo sendo o que é ou sendo o que pode ter ou não, ela tem as suas adversidades. E quando nós temos as nossas adversidades, nós queremos resolvê-las muitas das vezes da nossa maneira, do nosso jeito. Eu tenho força, eu tenho condições,
eu tenho a resposta, eu tenho a saída, eu vou em fulano, eu vou em ciclano, eu pago isso, eu faço aquilo, eu mudo a história, eu mudo leis, Tem pessoas que pensam assim, e de repente elas não conseguem chegar aonde podem chegar e começam a se declinar a coisas que não eram para ela pensar em. Mas uma coisa entenda nessa noite: nada disso garante uma vida quando as jumentas fogem, porque eles se garantiam nas jumentas. E aí você pode dizer: pastor, será que não foi Satanás que deixou as jumentas fugirem? Será que não foi ninguém que abriu a cancela para as jumentas fugirem? Será que não foi naquele exato momento alguém que chegou ali e abriu a porta para as jumentas fugirem? Não. Ou pode até ter sido, mas a palavra do Senhor diz e nos garante que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque eu falo isso com você com toda clareza e com toda orientação que eu quero te dar essa noite. Existia uma pessoa que estava na sua casa passando dificuldades, e alguém ouviu aquela pessoa passar dificuldades, e essa pessoa, ao ouvir essa pessoa passar dificuldades, ela foi até a sua casa, antes passou no mercado e fez uma bela compra, e essa pessoa disse consigo mesmo: eu vou chegar nessa casa dessa mulher e vou dizer que quem mandou essas compras para ela não foi Deus, foi Satanás. E eu quero ver qual é a resposta dessa mulher. E aquele homem comprou aquelas compras para aquela mulher e chegou na sua casa com a mala cheia de compras. A mulher já olhou aquele carro chegando e começou a agradecer a Deus. E ao agradecer a Deus, aquele homem começou a entrar com aquelas sacolas dentro da sua casa, e ela entrou com as sacolas cheias dentro da sua casa, e aquele homem ficou ali querendo que aquela mulher dissesse: olha, mas quem que mandou te trazer essas coisas a mim? E aquele homem ficou ali pensativo e pensando, ali querendo instigar aquela mulher para dizer aquilo que ele foi com o intuito de levar aquelas sacolas àquela mulher. Mas aquele homem já não aguentava mais, ele disse para aquela mulher: olha, senhora, a senhora não vai me dizer quem mandou trazer essas sacolas aqui na sua casa? E aquela mulher sabiamente disse: quando Deus ordena, até o diabo obedece. E aquele homem ficou sem resposta, e essa resposta é que Deus te trouxe nessa noite para a tua vida. Muitas das vezes você está sem resposta daquilo que você perdeu, daquilo que você pensou em conquistar, daquilo que você pensou em avançar, daquilo que você pensou em lutar, mas você não está vendo saída e nem resposta. Mas entenda uma coisa: não adianta você ficar aborrecido pelas perdas, pois a capacidade, ela não vai te permitir uma blindagem. Mas o que Deus quer te ensinar nessa noite, se você confiar em tudo que Ele tem para você, se você confiar naquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, se você confiar e depender da vontade de Deus na sua vida, haverá um propósito melhor para você, e esse propósito melhor para você gerará em você uma saída especial de Deus. Mas pastor, eu não entendo. Você não precisa entender. Talvez você não esteja entendendo, mas no caminho da dor, no caminho da adversidade, no caminho da luta, no caminho do sofrimento, Deus sempre estará te guiando, porque Ele sempre quer te encontrar aonde você o deixou um dia. Pastor, mas que o senhor quer chegar? Aonde o senhor quer chegar? Saul saiu da sua casa, e ao sair da sua casa, ele era um homem influente. Saul saiu da sua casa, ele tinha uma família rica. Saul saiu da sua casa, e ao sair da sua casa, ele achava que não poderia mais encontrar e nem procurar aquelas jumentas. Saiba de uma coisa essa noite: quando sua fraqueza começa a surgir, o caminho se torna mais claro. Vou repetir para você entender.
quando sua fraqueza começa a surgir, o caminho se torna mais claro. Por que eu falo isso? Porque no texto da palavra do Senhor, no versículo de número 5, olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo de número 5 diz assim: chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo. O que Saul disse ao seu servo? Vamos voltar. Quantas das vezes você quer voltar? Quantas das vezes você quer desistir? Quantas das vezes você quer parar de lutar? Quantas das vezes você quer não entender que os pensamentos de Deus são diferentes do que os seus pensamentos? Quantas das vezes você não consegue entender isso? E aí Saul, ele estava dizendo para o seu servo assim: olha, é melhor a gente voltar. E voltar significa você se render. E quando você se rende, você está dizendo: Senhor, eu me rendo porque nessa noite eu preciso me render para as coisas começarem a acontecer e mudar na minha vida. Por que eu falo isso? O que estou falando hoje é que você só achará o caminho quando você se render. E se você pensar bem no início do culto, que foi as palavras ministradas aqui ao coração de vocês, você vai se ligar agora na palavra ministrada ao seu coração. Deus está nessa noite dizendo a você: se você não se render, você não vai encontrar o caminho que Deus quer aqui te achar. Se você não se render, Deus não vai chegar aonde Deus quer te levar. E a ti, quantas vezes você clama a Deus e fica: Deus, e agora? Quais são as dificuldades que eu vou continuar passando? Quais são as dificuldades que eu vou continuar levando? Deus está dizendo para você assim, ó: a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Se vou caminhar, tu és a direção, tu só a minha. Tudo podes passar, é o amor te deixar. Se declara: o Senhor, se rende, o Senhor. Preparado para mim, preparado para mim. Eu me és tudo que eu preciso para viver. Onde encontro meu refúgio, eu me rendo, eu me rendo. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço Saul estava dizendo isso: eu preciso me render. Vamos voltar, eu preciso me render. Não consigo mais encontrar as jumentas do meu pai. Eu não consigo saber para onde elas foram. E Deus estava dizendo: olha, eu tenho um compromisso contigo nesse caminho, Saul. Mas ele não estava entendendo. Ele estava precisando saber aonde foram as jumentas do seu pai. Ele estava dizendo: olha, eu não achei, eu não encontrei, e é melhor nós voltarmos para casa, porque o meu pai vai ficar preocupado conosco, porque ele não vai saber aonde nós vamos estar. Ele não vai saber aonde nós vamos estar. E ele queria
render. Sabe por que às vezes as portas não se abrem para você? Porque você não se rende. Vou repetir. Sabe por que às vezes as portas não se abrem para você? Porque você não se rende. Você não se entrega. Você não deposita o seu coração em Deus. Você está na casa do Senhor, mas pensando nas suas coisas a resolver amanhã. Você está na casa do Senhor, mas pensando nos problemas que você deixou em casa. Você está na casa do Senhor, pensando nas coisas que têm agitado o teu coração. Você está na casa do Senhor, mas esquece que na casa do Senhor você tem que se render para que amanhã as coisas sejam resolvidas por Ele para você. Mas muitas vezes você está na casa do Senhor e você não se rende. Você sempre diz: eu posso, eu consigo, eu vou chegar no lugar. E Deus está dizendo para você: olha, tire o orgulho da tua vida, tire o orgulho da tua mente, que eu consigo, que eu posso, que eu vou chegar. Querido do Senhor, você só chega a algum lugar quando Deus queira que você chegue. Você só chega a um lugar quando Deus quer que você chegue nesse lugar. Entenda que Deus está dizendo para você: quem faz sou eu, quem realiza sou eu, quem muda sou eu, quem transforma sou eu. Deus quer levantar pessoas do caminho da humildade nessa noite. Deus quer levantar pessoas no caminho da redenção nessa noite. Por que eu digo isso? Porque humildade é um segredo, mas a rendição é a chave. A humildade é um segredo e a rendição é a chave. E aí, nunca vá para caminhos sem se render aos pés do Senhor. Nunca vá para caminhos aonde você pensa que você vai com a sua força, mas Deus está dizendo para você: se você não se render, não vai clarear para você. Se você não se render, não vai acontecer nada para você. Na noite de hoje, Deus está te chamando a se render. Na noite de hoje, Deus está te chamando a se colocar diante dEle, porque Deus tem portas novas para você. Deus tem portas novas para você. E quando você entende isso, você entende o versículo de número 6. Porque quando ele começou a se render, as portas começaram a se abrir. Querido, está na palavra do Senhor. Pastor, já li esse texto várias vezes. O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. E Saul poderia estar dizendo para esse servo assim, eu imagino, conjecturando, Saul dizendo assim: por que tu me falou isso antes? Por que tu me disse que tinha alguém para resolver nossa vida? Por que tu não falou que existia alguém nessa cidade que poderia mudar a nossa história? E eu aqui querendo voltar para casa. Mas Deus está dizendo para Saul assim: Saul, você precisa se render. Quando você se rende, eu abro porta. E assim acontece na tua vida nessa noite. Quando você começar a se render, Deus vai começar a abrir portas. Quando você começar a se render, Deus vai mudar a tua história. Quando você começar a se render, Deus vai mudar a tua vida. Quando você começar a se render, Deus trará coisas novas para a tua família. Quando você começar a se render. E aí ele começou a se render. E as portas começaram a se abrir. Saul poderia ter falado ao servo: por que não falou isso mais? Sabe por quê, queridos? Ele poderia ter falado isso ao servo: quando o coração não se rende, não há conselho. Já vê aquelas pessoas que você fala. Quando o coração não se rende, não há conselho que entre no seu coração. Quando o coração não se rende, você fala, e você fala, e não acontece nada, e a pessoa vai indo, e você fala, vai indo. Tem coisas que não adianta você falar. Eu sempre aprendi na minha vida, né, desde de moço, agora eu já sou velho, glória a Deus, mas eu sempre aprendi desde a minha vida, desde moço, que muitas das vezes a gente falava com o adolescente, a gente falava ao jovem, e aí o jovem: que não sei o que, me deixa, né?
Fica quieto, não me enche. Para de falar. Eu ficava ouvindo os pais falando, porque eu já fui líder de jovens, né? E os pais falavam aos jovens, não me enche. Não me enche o saco, né? Eu é que sei o que estou fazendo. Eu sei da minha vida. E aí você fala, é nessa hora que você realmente tem que parar de falar. É nessa hora que você precisa se render ao Senhor, joelho no pó e dizer: Senhor, faça a tua vontade. Eu não posso falar mais, eu não posso dizer mais, porque vai levar ele, vai levar ela a alguma situação diferente que eu não quero que ver. Mas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o teu Espírito Santo toque nele, toca nela e mude o coração dela. Quantos filhos rebeldes que o pai chega lá e fala: se você não obedecer, pá, obedeça, né? Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, sabe? Você nunca vai conquistar ninguém se você querer espancá-lo. Você nunca vai conquistar ninguém se você não dialogar com ele ou com ela. Você nunca vai conseguir trazê-lo para si se você não se tornar amigo dele ou dela. E aí, às vezes os pais não têm esse entendimento. Às vezes o pai não tem essa coisa, e aí fica esquecendo, porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, é pelo Espírito Santo de Deus. Quando o coração não se rende, não há conselho, não há revelação, não há profecia que possa te ajudar. Vai entrar por aqui e sair por aqui. Não tem profecia, não tem revelação. Agora não tem tanto, mas no meu tempo de jovem era muita revelação, né? Este dia que tu vai casar, tu falando, ele estava bem, Deus te abençoe. Este dia que esse é o teu varão, fica ligado que ele vem sapateando na tua frente, amém, irmão. E aí tinha gente que entrava nessa, né? Entrava nessa, e quando entrava nessa, entrava para ficar nessa. Sabe, queridos, eu quero que você entenda essa palavra nessa noite ao teu coração. Quando você tem o coração quebrantado, você está pronto a ser dirigido por Deus e caminhar por Ele. Se Deus não te levar ao ponto de quebrantamento, você nunca ouvirá a sua voz. Se Deus não te levar ao ponto de quebrantamento, você nunca ouvirá a sua voz. Isso é forte, isso é profundo. Se Deus não te levar ao ponto de quebrantamento, você nunca vai ouvir a voz do Senhor. E geralmente quando isso acontece na tua vida, quando você está vazio, quando você não está pensando em nada, quando você não está preocupado com nada, quando você se entrega totalmente ao Espírito Santo de Deus, quando você entende que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, há uma palavra para a tua vida, quando você entende quando há uma profecia para a tua vida, quando você entende que há uma revelação na tua vida, quando você entende que na tua vida precisa fazer sentido. E nessa noite, se você está aqui cheio de influência, como estava Saul, se você está aqui cheio de orgulho, como estava Saul, você nunca receberá o que Deus tem. Mas se você entrou aqui vazio, Deus vai te encher. Se você entrou aqui vazio, Deus vai te encher. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa quem você seja a partir do momento que você entrou por essas portas. Não importa o que você seja a partir do momento que você entrou por essas portas, carregando dor, carregando sofrimento, carregando luta, carregando tempestade, carregando dívidas, carregando um monte de coisa, um caminhão de coisas na sua vida, não importa. Mas quando você entrou por essas portas, aqui você precisa se esvaziar. Diga para o seu irmão, aqui você precisa se esvaziar. Porque quando você se esvazia, você sai daqui cheio. Quando você se esvazia, você sai daqui com a bênção. Quando você se esvazia, você sai daqui alegre. Quando você se esvazia, você sai daqui cheio do Senhor e menos de você na tua vida. Você precisa se esvaziar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nós temos no versículo de número 7. Olha o que nós temos, irmãos. Eu estou só ministrando a palavra no seu coração. Olha o que nós temos no versículo de número 7. Saul precisava se render. No versículo 5. No versículo 6, Saul precisava
entender que se ele se rendesse, portas se abririam. E no versículo 7, Saul já estava vazio. Você precisa vaziar. Você precisa esvaziar. Saul disse a seu servo: se formos, o que lhes poderemos dar? Ele não tinha mais nada para dar. Ele estava dizendo para o seu servo assim: olha, eu estou vazio, não tem mais nada que a gente tira, a gente já comeu. O que a gente pode dar a esse homem de Deus? Para ele trazer uma resposta para nossas vidas. O que a gente pode dar a esse homem de Deus para ele trazer uma resposta e uma saída para nós? Aqui é uma mensagem para a sua vida nessa noite. Homem e mulher, sempre estejam diante de Deus vazios, porque daqui para a tua casa você vai sair cheio da glória de Deus. Você vai sair cheio da glória de Deus. Peça nessa noite, querido, para Deus sondar o teu coração. Peça nessa noite, querido e querida, para Deus ocupar. Peça nessa noite para Deus tirar de você aquilo que só o teu ouvido ouvia. Peça nessa noite para Deus mudar e falar coisas para você que você precisa ouvir. Peça nessa noite, libere nessa noite diante de Deus os seus recursos. Libere diante de Deus a aceitação de Deus em você. Libere diante de Deus as vontades que você pensa em ter. Liberte-se disso tudo e confie em Deus. Confie em Deus, queridos. Confie em Deus. E o mais Ele fará na tua vida. Sabe, Deus te guia pelo deserto para expor o seu interior. Você pode dizer para o seu irmão isso? Deus te guiará pelo deserto. Claro e forte, Deus te guiará pelo deserto para expor o seu interior. Pastor, onde está isso? Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Querido, Deus, quando te leva para o deserto, Ele te leva para dizer assim: ó, você é forte, você é corajoso, você fala coisas que eu não quero que você fale, você diz coisas que pensa que eu não vejo, você faz coisas que pensa que eu não conheço. Deus te leva para o deserto para conhecer as suas intenções, para ver quem você é em Deus, para ver quem você é na hora da prova, para ver quem você é na hora da luta, para ver quem você é na hora que você precisa de Deus, para ver quem você é quando você está precisando de uma resposta de Deus. Deus te leva para o deserto, mas o deserto não é lugar de você ficar, o deserto é lugar de você passar, e você tem a certeza que Deus passará contigo e te dará vitória. É no deserto que Ele te leva, querido. E Ele diz assim, ó, Ele passa no deserto e conhece as suas intenções, se seriam de obedecer. Quantas pessoas estão no deserto porque não conseguem obedecer a palavra de Deus? Quantas pessoas estão no deserto porque não conseguem ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas estão no deserto porque ouvem tantas pessoas, mas esquece de ouvir aquele que o criou, aquele que a criou? Quantas pessoas estão no deserto porque não conseguem obedecer ou não? Não importa o que você esteja passando hoje, obedeça a vontade de Deus na sua vida. Obedeça a vontade de Deus na sua vida. Por que eu falo isso? Porque aonde é o teu vazio, é hoje que Deus começa a trabalhar. Aonde está o teu vazio nessa noite? É hoje que Deus começa a trabalhar. Deus quer fazer hoje. Diga para o seu irmão do seu lado: Deus quer fazer hoje. Deus quer fazer hoje. Porque pastor, Deus quer fazer hoje. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, olha o que diz a palavra do Senhor: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, mas na angústia, pois quando sou fraco é que sou forte. Você é forte no Senhor. Deus te fará forte no Senhor. Deus te fará forte no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, por que Deus quer me fazer forte? Eu vou te ensinar uma coisa nessa noite. Filipenses capítulo 4, versículo 13. A palavra do Senhor diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava tomando suco. Paulo estava comendo pizza. Paulo estava comendo hambúrguer.
Paulo estava preso, mas ele tinha uma esperança, ele tinha uma certeza em quem tinha crido, ele tinha uma certeza que no vazio dele, ele tinha certeza que tudo posso, é nele, é nele, é nele. Eu estou nessa situação, mas tudo posso nele. Eu passando pela prova, mas tudo posso nele. Eu estou nessa luta, mas tudo posso nele. Eu confio, é nele. Eu deposito a minha vida, é nele. Eu deposito meu coração, é nele. A minha vontade, a minha força é nele. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem te fortalece, querido do Senhor? É Jesus. Ele não estava reclamando com Deus, ele estava se alegrando em Deus. Existe a diferença em reclamar e se alegrar em Deus. Ele estava dizendo: Deus, eu estou aqui, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui porque tu me deixaste estar aqui preso, mas nessa prisão eu estou te louvando, nessa prisão eu estou te adorando. Eu não sei porque eu vim parar aqui, mas eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Posso naquele que me fortalece. Deus não precisa da tua dor e nem do seu sofrimento, porque Deus trabalha nisso na tua vida. Deus não precisa disso. Deus te conhece, Deus te sonda, Deus sabe quem você é por dentro e por fora. Deus sabe tudo de você. Mas nessa noite Deus quer que você se renda a Ele. Em Paulo ainda, Filipenses capítulo 12, vai ser a palavra do Senhor. Olha, quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Olha que alegria, irmãos. Pare de reclamar onde Deus te colocou. Tudo Deus tem um propósito. Tem gente que reclama do trabalho, tem gente que reclama da família, tem gente que reclama da saúde, tem gente que reclama de dor, tem gente que reclama de tantas coisas. Esse pão está duro, essa comida está velha. Tem gente que reclama de muitas coisas. Eu não quero mais vestir essa roupa, eu não quero mais andar desse jeito. Tem gente que reclama de tudo. Pare de reclamar das coisas que Deus te deu. Pare de reclamar. Por que eu falo isso? Porque tem progresso na tua dor, tem progresso no teu deserto, tem progresso na tua cadeia, tem progresso na tua vida, seja lá qual for, tem progresso, porque Deus quer fazer isso nessa noite em você. Tem um progresso, teu choro, tua luta, tua dor, tem um progresso. Tudo que você está passando, Deus tem um progresso nisso tudo. Tudo que você está passando, Deus tem um progresso. Filipenses capítulo 1, versículo 29, olha o que diz aí da palavra do Senhor. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por irmãos, também de sofrer por Ele. Quem sofre mais do que Deus? Quem pensa que faz as coisas? Ai, já fiz de tudo, pastor. Pastor, eu não aguento mais, estou sem força, pastor. Pastor, eu estou pelo vale da sombra da morte. Deus está dizendo para você nessa noite: será que você sofreu o que eu sofri por ti? Será que você viveu e doou o que eu doei por ti? Será que você tem essa condição especial de entendimento e saber que você não é nada sem Deus? Que você não vale nada sem Deus? Que você não vai a lugar nenhum sem Deus? Sabe? Veja o progresso e veja o privilégio disso tudo. No versículo 5 do texto que nós lemos, em 1 Samuel, nós vemos que Saul teve uma rendição. No versículo 6 nós vemos que Saul teve uma direção. No versículo 7 nós vemos que Saul teve uma confissão. Enquanto Saul, pega essa chave para a tua vida nessa hora. Enquanto Saul caminhava na dor, Deus estava preparando para ele um extraordinário. Enquanto Saul caminhava na dor procurando jumentas,
Deus estava preparando para ele o extraordinário. Por que, pastor, só está falando isso? Versículo de número 15, 1 Samuel. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, olha a tua bênção aí, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou. A tua bênção, Deus não está preparando, não. A tua bênção já está preparada por Deus. Será que você entendeu essa leitura agora? Saul sai procurando jumento. Saul quer voltar porque não conseguia achar as jumentas do seu pai. E Deus estava dizendo para ele assim: olha, continue procurando jumentas, continue na tua dor, continue no teu sofrimento, continue naquilo que você não está entendendo nem imaginando, mas lá na frente eu tenho um extraordinário para você. Eu levantarei. Deus, irmãos, quando Deus se chama, Deus não mostra o final. Quando Deus te chama, Ele te diz assim, ó, assim como Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. Será que ele Deus, como é que ela tem? Eu sou acostumado com lanche tal, 10 horas. Meio-dia eu sou acostumado a comer aquele macarrão. 3 horas da tarde eu sou acostumado a comer aquele lanchinho. E Deus está dizendo assim: sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que Deus te mostrará. E assim ele fez com, aleluia, Saul. Vai procurar a jumenta do teu pai. Teu pai não entende, o servo não entende, mas eu entendo o que eu quero fazer contigo. Deus quer fazer com pessoas aqui nessa noite aquilo que muitas das vezes você não está entendendo, mas Deus está dizendo: eu entendo o que eu quero fazer contigo. Você pode estar passando outra situação, mas Deus já está te vendo em outra estação. Saul, ele não tinha rumo, mas Deus tinha um destino. Sabe aquelas pessoas que só reclamam do trabalho? Acalma no teu trabalho. Deus tem um destino no teu trabalho para você. Pastor, não aguento mais esses filhos. Eu sei que filhos são bênção de Deus. Irmão, aguenta esses filhos que Deus te deu. Deus tem um destino para os teus filhos. Pastor, não aguento mais essa esposa, não aguento mais essa esposa. Aguenta sim. Aguenta sim. Pastor, só o senhor não sabe o que eu faço. Se eu contar para o Senhor o que esse homem faz comigo, e se eu contar para o Senhor o que essa mulher faz comigo, pastor, o Senhor mesmo não vai aguentar, mas Deus tem um destino nisso. Pastor, o senhor não sabe sim, eu sei sim, que Deus tem um destino. Deus fará na tua vida, não pelo que você tem, mas pelo que Ele quer fazer sobre ti. Amém? Os irmãos estão entendendo a bênção da tua vida nessa noite? Os irmãos estão entendendo o que Deus quer fazer contigo nessa noite? Os irmãos estão entendendo que o Deus quer mudar a tua vida nessa noite, neste lugar? Existem planos maiores que Saul queria. Saul só queria jumentas, mas Deus queria-o como rei. Não reclame, não murmure, não fique aborrecido, não fique chateado, não fique dizendo para as pessoas o que você está passando ou passando. Não fique dizendo para as pessoas o que aconteceu com você ou deixou de acontecer. Irmãos, não fique dizendo para as pessoas: Deus tem um destino na tua dor, Deus tem um destino no teu sofrimento, Deus tem um destino na tua história. As tuas preocupações não fazem sentido quando você descobre que os planos que Ele tem para você são maiores. E eu finalizo a minha palavra nessa noite no versículo de números 20. Olha o que diz o versículo de número 20, queridos. Quantas jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas, e a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você
E a toda a família disse: pai, olha o que Deus quer trazer para a tua vida nessa noite. Não se preocupe com as coisas, não se preocupe com as lutas. Deus quer trazer para você e para a sua família um novo de Deus para você. Deus quer trazer para você nessa noite. Deus está dizendo para você: eu estou à frente da tua vida, eu estou à frente da tua história, eu estou à frente porque eu sou teu Deus. Se eu não te digo tudo o que vai acontecer na tua vida, porque eu continuo sendo Deus, mas eu quero que você continue, eu quero que você avance, eu quero que você não pare, eu quero que você